Desculpem essas falhas técnicas. Marcelo, Igor, não estou vendo vocês. Desculpem essas falhas técnicas. Marcelo, Igor, não estou vendo vocês. Olá, olá. Oiê, Já percebi que continua. eu já percebi que eu não vou ver nenhum dos dois. Não sei se o Igor já entrou. Eu não sei Eu tô vendo a Vânia só. e eu tô vendo só Eu ele. não estou vendo nenhum dos dois. Gente, vamos tocar, porque senão a gente vai atrasar a nossa conversa. Então, depois na gravação a gente se vê direitinho. É isso aí. Nós já tentamos isso, né, Marcelo? Mas fazer o quê? Preciso arrumar uma outra forma da gente conversar mais Tá nitidamente. bom, mas tá Então é ótimo. isso. Vocês cumprimentarem o pessoal, eu já adiantei a biografia dos dois, né? Os dois são muito conhecidos, os meninos Kassab. Então, Marcelo pode se apresentar, depois o Igor. Oi, Simone, linda! Márcio, tudo bem? Então, primeiro primeiro boa noite a todo mundo. Eu quero agradecer muito ao Igor por estar com a gente aqui, né? Eu brinquei com eu mandei uma mensagem para ele que eu falei assim, eu vou tentar, Igor, separar o escritor do primo. E já te aviso que talvez. E acho que não vou conseguir. Em todo caso, vamos tentar, né? Mas boa noite a todos. Estamos aqui nessa reta final. Aí, essa semana é uma semana muito importante, porque o Recortes de Vida e Morte vai ser lançado agora nesse próximo sábado, lá no Café Colombiano, dentro da oficina Oswald de Andrade, né? Enfim, um momento que para mim é aquela coisa daquela coisa de a gente ficar, sabe, a gente não sabe muito bem o que pensar, se vai dar certo, se vai ser legal, se não vai. Tá sendo legal já, eu sei que vai ser, mas a gente sempre fica com aquela ponta de, sei lá, aquela dúvida, né, que é natural, né? Mas enfim, é, é natural, mas assim, a aceitação tem sido muito legal, a pré-venda do Recortes de Vida e Morte tem sido muito significativa, né? A gente já alguns livros já saíram, alguns já estão pedindo até de outros estados, enfim. Então acho que então estamos no caminho certo, né? Mas aí eu prefiro que o Igor, a gente está toda semana, mas eu queria que o Igor se apresentasse, né? Embora a gente já conheça tanto do Igor, né, Igor? Mas fala um pouquinho de você, por favor. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Vânia, Marcelo, querido. Por, por, obrigado por esse convite, porque é uma honra para mim participar dessa live, celebrar o seu novo livro, celebrar a Sarasvati, que está colocando no mercado uma obra tão importante, porque os seus textos são muito especiais. Eu admiro muito você. E falando de mim, eu sou escritor também, sou pesquisador do resgate histórico-cultural. Acabei de lançar um livro também alguns meses atrás, falando sobre envelhecimento, que eu acho que é um tema que é tão premente na nossa sociedade. E sou uma pessoa que gosta muito de poesia, e a conversa é uma forma de poesia também. Que bacana, Igor. Eu tenho acompanhado um pouquinho do seu trajeto. Você começou com poesia e mesmo na prosa você tem uma voz poética. Não deixa de lembrar a poesia, né?
E eu lembro que o Marcelo já comentou alguma coisa também, que ele se espelhou muito em você, ele se entusiasmou, escrevendo depois que assistiu você, né? E como é que você vê essa passagem de passar inspiração para o seu primo mais velho, e vocês desde lá vêm caminhando juntos, né? Isso é muito bacana. Estão aí concorrendo. É uma honra, sabe, Vânia? Eu fico muito feliz que eu pude inspirar você, Marcelo. Eu fico muito feliz porque, é, falando um pouco sobre a nossa relação também, e depois a literatura, eu, ainda muito criança, já me interessava por histórias de família. Eu sempre me interessei por saber quem eram os meus bisavós, trisavós. Então, o Marcelo sabia disso e sempre me apoiou. Isso eu não estava ainda na literatura, nem ele, mas ele via isso em mim como algo muito positivo. E naquele momento, era algo visto como estranho. Eu brinco até que antes eu achava que eu era estranho. Hoje eu já sou mais gentil comigo mesmo. Porque com 10 anos você se interessar sobre quem era o seu bisavô, o seu trisavô, querer saber, até minha mãe tinha um pouco de receio, ela falava, meu Deus, mas ele gosta muito de saber de pessoas que já morreram, ela tinha até um pouco de receio, então a minha mãe tinha receio. Então, depois você vai vendo no que isso vai se transformando, porque na verdade ali nascia o embrião da minha grande paixão pela vida das pessoas, por retratar a vida das pessoas. E quando a gente escreve, a gente coloca no papel um sentimento, uma emoção que pode permear o meu coração, mas que pode permear também o coração de tantas pessoas que vão nos ler. E eu comecei profissionalmente em 2016 na editora Matarazzo, e o Marcelo foi me prestigiar. Era textos, não era livro. Eram contos, era um livro de contos. Eu tinha feito um conto que foi participar de uma antologia. E o Marcelo foi me ver, e daí eu acredito que ele tenha também, que tocou no coração dele essa vontade, essa paixão que nos toca e faz com que a gente não consiga largá-la. Que coisa linda, Igor. Assim, é muito difícil a gente ver um jovem realmente se interessar por essa herança de família, história de família, e esse respeito que você tem com os idosos, né? Eu lembro que você, para escrever um livro, você pesquisa muito, faz parte dos teus projetos, né? Esse interesse. E eu tenho uma amiga que é enfermeira e ela prefere 1000 vezes cuidar de idosos do que das crianças. Mas a gente percebe que em você isso é muito forte, né? Esse interesse pela história das pessoas e esse respeito que você tem por elas, né? Esse carinho, esse olhar poético, esse olhar respeitoso. E, inclusive, o Marcelo também tem isso, eu acho que é de família mesmo, porque ele tem alguns contos no Recortes de Vida e Morte que a gente percebe esse olhar de respeito, né? O Matemática das Diferenças é um conto que fala justamente desse carinho, né? Você vê isso também nos contos do Marcelo? Eu vejo, Essa coisa de família? eu vejo sim, Vânia. Porque o Marcelo, ele tem uma poesia assim que transborda também, que é um olhar. Eu sempre pensei nisso, quando você dá valor à oralidade, quando você dá valor ao que as pessoas te passam, para mim isso também não deixa de ser um recorte ou um traço de poesia, porque a poesia, para mim, é o cotidiano.
é você conseguir dar um abraço num familiar, é você conseguir passar afeto ao próximo. Isso para mim também é poesia, é o cotidiano. E o Marcelo faz isso nos contos dele. Eu acho que tem uma emoção muito forte e sempre teve, né? O Marcelo sempre teve essa preocupação com a história de família também, com os mais velhos, em passar o legado. Eu acho, Danilo Santos de Miranda, que nos deixou na semana passada, ele fala que passar o legado é você deixar alguma coisa, plantar algo no outro, né? Então, o Marcelo faz isso, ele reconhece essa sabedoria. Que lindo, Igor. E você, Marcelo, o que você tem para falar sobre isso? Você vê que até o Igor falando, né? Dá para escrever um livro lírico também, né? Até o modo de falar. Mas a história começou bem assim mesmo. Na realidade, eu comecei a escrever para a editora Matarazzo a partir de uma experiência com público e leitor do Igor. É engraçado isso, né? Aí eu fui assisti-lo, aí que eu conheci a Thaís, o Igor me apresentou, aí eu mandei um texto para a Thaís, aí a Thaís acolheu o texto, e dali foi virando uma bola de neve até chegar no Efemeridades, né? E alguns concursos, e aí, quer dizer, foi meio que o pontapé inicial. Então, o Igor foi meio que essa porta de entrada, assim, meio não, foi totalmente a porta de entrada, né? Foi a ponte que para onde eu tô. Então, Recortes de Vida e Morte, que hoje é o ápice, meu ápice, né? Porque é onde eu estou hoje, tem muito do Igor também, muito de responsabilidade do Igor, né? E quanto a essa parte de lidar com as pessoas, o carinho com as pessoas de mais idade, na verdade o Igor sempre teve isso muito forte mesmo. Mas acho que da nossa família, acho que o Igor eu acho que o Igor é o mais velho, acho que ele tá disfarçado, mas enfim, deixa para lá. Eu penso assim, essa relação dele, em querer resgatar a história, em querer trazer a história dessas pessoas, isso é um ato de amor, isso é um ato belíssimo, né? Porque quando isso dentro da nossa família e mais recentemente com a Ruth de Souza, né? Então é algo que, e depois eu vou até pedir para o Igor falar disso, da relação dele com a Ruth, que é uma relação que vai para além, e eu sei das histórias que o Igor me contou, vai para além daquela relação, digamos, aspas, profissional, né? Vai muito... Enfim, só que quando a gente começa a escrever, e o Recorte de Vida e Morte também traz isso, o Efemeridade já trazia, né? Onde eu conto um pouco da história do meu avô, desde o nascimento dele até a saída dele de Portugal para o Brasil. Então ali já foi um resgate, eu com o microfone na mão, buscando as impressões do meu avô me contando como é que era em Portugal, como é que foi quando ele era da polícia, enfim. E no Recortes também está muito forte isso, né? Porque no Recortes tem uma parte dos últimos momentos da minha avó, porque eu vivi muito esses últimos momentos com ela, né? Em que eu entrava no hospital, eu contei essa história para vocês uma vez, eu entrava no hospital, eu saía do meu consultório de branco, entrava no hospital como médico, né? Pela ala dos médicos, subia e ficava com ela, e não podia, né? Era proibido. Mas também, né? Foi legal ter feito isso porque foram os últimos momentos dela. A matemática das diferenças, o nome já diz, né? É um conto muito voltado para essa diferença de idade, o que isso acarreta e o que isso pode nos trazer de experiência, de benefício, de aprendizado, né? O Solstício é um conto em que uma senhora dentro do hospital de idade passa a experiência dela, as experiências dela para uma moça, para uma enfermeira, né? Já que você falou de enfermeira, né, velho? E aí ela fala de política, ela fala de religião, ela fala até de futebol, ela fala de artes, porque ela é uma poetisa, né? Enfim, então acho que essa parte acho que tá no sangue também, e eu acho que é uma qualidade você olhar para o mais idoso, né? E trazer esse aprendizado. E outra, né? Eu sei que o Igor também é fã, o Walter Ugumãe é meu patrono na Academia Contemporânea de Letras, e o Walter Ugumãe também tem esse olhar, a máquina de fazer espanhóis, por exemplo, é esse olhar para o idoso, né? É belíssimo. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas em comum que a gente vai descobrindo depois, né? Depois de um tempo. Então, eu acho que isso, eu e o Igor, acho que a gente tem muito em comum, né, Igor?
Emocionante mesmo ler o Walter Ugumãe, Mãe, quando ele fala dos mais velhos, a gente se emociona mesmo, né? E é impressionante como algumas culturas não prestigiam a experiência das pessoas mais velhas, né? Isso é lamentável, porque tem muito, muito que ensinar. Igor, eu estou aqui com o seu livro na mão. Eu imagino o trabalho que você teve, a menina dos vagalumes. Olha que delicadeza, as coisas que você escreve sobre esse tema, a menina dos vagalumes, ela olhava as estrelas e se inspirava. Quanta coisa linda que você deve ter ouvido da própria Ruth. Conta pra gente como foi essa experiência tua, você tão jovem, fazer um trabalho tão valioso, eterno. Eu imagino a família dela, o respeito que eles têm por essa escrita sua, maravilhosa. Vânia, obrigado por essas palavras. Isso eu acho que não tem prazer maior do que a gente ser lido. O Marcelo está aqui, ele pode dizer que também, acredito que ele concorde comigo, que não tem prazer maior para quem escreve do que ser lido. Então, eu receber essas palavras suas me deixa muito contente, muito honrado. E Ruth aconteceu na minha vida ainda na infância, porque eu via muitas novelas com ela, ou seriados, ou pequenas participações nos últimos tempos. Ela já estava nessa época com quase 90 anos. Só que eu não sabia como eu poderia chegar até ela, apesar dela me tocar tanto. Eu, criança, ainda não imaginava como eu podia chegar até ela. Foi só quando eu entrei na faculdade de jornalismo, em 2016, que eu vi que eu tinha um pretexto, né? Eu estava começando a carreira jornalística, eu falei, bom, agora eu não sou mais só um fã, eu tenho um pretexto, né, para poder entrar em contato com ela. E, coincidentemente, naquele ano, ela foi homenageada com uma mostra de cinema. E aí eu consegui o contato dela e dali começou uma amizade que durou 3 anos e só acabou devido, infelizmente, ao falecimento dela. Aos 98 anos, uma vida... E a minha grande paixão foi poder ter tido esses 3 anos de convivência com ela, porque realmente Ruth, começa tudo no olhar. Ruth tinha uns olhos tão fortes, tão vitoriosos, e esses olhos dela, me olhando, era como se eu também pudesse me ver artista por meio daqueles olhos. Porque ela representava tanta resistência, tanta força, ela conseguiu, num momento tão difícil, socialmente, culturalmente, para os artistas negros que não tinham espaço. A gente ainda vivia nos anos 50 uma cultura do blackface, então atores brancos se pintando de negro. Então era tão difícil, os papéis servis, né, os estereótipos, colocar o artista negro sempre nos papéis servis. Então ela teve que lutar tanto para conseguir ser o que ela sempre sonhou, que era ser uma atriz, que aquela força dos olhos dela fizeram com que eu pudesse acreditar que eu também pudesse me tornar artista. Então, foi um pouco disso. Muito lindo, Igor, muito lindo esse teu olhar, essa tua percepção. Assim, a gente fica sem palavras. A Glafira escreveu agora, Igor, querido, meu querido, te adoro, você é a própria poesia. E eu sinto a mesma coisa. Quando você começa a falar, eu me arrepio. Acredite ou não, é uma identificação poética. Marcelo, me perdoa, mas é isso. Mas não, que não... Mas agora... o Igor é isso mesmo, né? A gente, assim, eu não vejo o Igor sempre, né? A gente se fala até que a gente tem se falado mais, mas o Igor é isso mesmo. Na verdade, o Igor é um grande orgulho pra gente, né? O Igor ele é um baita escritor, um baita poeta, mas também ele é uma baita pessoa, um baita ser humano. Então não tem como a gente
não ser fã e não amar o Igor, né? O moleque é 10. Gente, demais. se vocês assim, eu ganhei a noite, né? E a Luísa também mandou um recado. Eu também sou fã do Igor. Olha só, já E, tem um fã-clube e eu do Igor. também sou Agora, fã Igor, muito da me Glafira, da Cris. Um beijo enorme para elas. muito lindas, lindas. Obrigada, meninas. Agora, Igor, aquele seu livro que eu não li ainda, A Voz da Razão, o que são aquelas meninas no Instagram fazendo estardalhaço, revolucionando, culpa sua. Ah, elas são demais, né? Elas são tudo que eu sempre me encantei por as pessoas mais velhas, elas são a personificação dessas pessoas potentes. Porque o mais velho, ele é potente. E ele precisa conseguir mostrar essa potência. E nem sempre dão oportunidade para ele mostrar. Nem sempre existe espaço para que ele continue produzindo, né? Que ele continue produzindo aquilo que ele sabe produzir, né? Porque não tem essa, você pode se aposentar e é claro, a gente quer que a pessoa também não viva se desgastando a vida inteira, mas existem outras formas e reinvenções de vida que você pode pegar para você. E eu acho que a Voz da Razão é meu grande presente para mim e um grande presente que eu também tentei, me esforcei para conseguir dar às pessoas, principalmente aos mais velhos, como reconhecimento de tudo que eu também aprendi com eles e aprendo, mostrando que hoje o mais velho, ele não é. A pessoa, vou colocar 60 anos, que eu acho que tinha que ter que ser revisto isso. Mas com 60 anos, como no símbolo de metrô e ônibus que a gente vê por aí, a pessoa de 60 anos não é mais aquele símbolo de uma pessoa corcunda com bengala. Uma pessoa de 60 anos não é isso. Uma pessoa de 60 anos está super ativa, está super cheia de vida. 70, 80, idem. Então, a gente precisa mostrar o valor do mais velho. E esse livro, e elas três são isso, elas saem com as amigas, elas querem, uma não quer, a outra quer namorar, namora, a outra quer trabalhar, trabalha, a outra quer viajar, viaja, quer fazer tatuar. Não existe restrição por conta da idade, elas são livres, as pessoas são livres. E elas são muito lindas. Olha, qualquer dia eu quero marcar naquele barzinho que elas vão tomar cerveja. Nós vamos nos encontrar lá. Quero o livro autografado por todas. Elas vão adorar. Quer ver elas junto. felizes? Você ir para o boteco com elas é a maior felicidade que tem. Elas estão, como eu também, eu estou no tempo de fazer o que eu gosto. A minha editora, a minha escola, o meu curso, meus amigos, tudo em função desse tempo. Gente, já fiz de tudo. Já criei meus filhos, já produzi o que eu tinha que produzir. Agora eu quero produzir para mim, para a minha felicidade, para ficar de bem com essa vida. E eu entendo muito bem essa palavra, eu entendo muito bem essa voz e as avós, que eu também sou avó. Então, o título perfeito, A Voz e a Voz. Igor, que maravilha, que trabalho, que homenagem que você faz para os que já não têm mais 30 anos. E como você consegue se expressar. E eu não vejo a hora de ler esse livro, tá? Para mim vai ser uma honra. Marcelo, você está aí muito quietinho, eu não estou te vendo. Você deve estar acabado. Você deu uma oficina de contos. Conta pra gente como é que foi a oficina com os jovens, com teus jovens. Não foi. Não foi, vai ser. Vai ser. Não, amanhã. É que essa semana tá bem pauleira. Na verdade, assim, eu tô com os livros do Igor aqui. É que é muito estranho, porque a gente tá fazendo essa live, eu tô vendo eu mesmo, que é algo que eu já tô enjoado. Mas eu tô vendo eu mesmo. Eu vejo uma tela preta, não vejo o Vânia e não vejo o Igor, né? Lolo, a Lohana tá aqui. Beijo, Lolo. Márcio também, meu irmão tá aqui, né?
eu coloquei uma mensagem no grupo da família Kassab, Vânia, que eu escrevi assim. Como é que eu escrevi lá, Igor? Eu escrevi, como é que é? Falaremos os nomes dos ausentes, né? Aí Dos alguns ausentes. dos ausentes, principalmente dos ausentes. Mas enfim, né? Mas esse negócio da oficina é interessante, porque essa semana aqui é uma semana mais corrida por conta de tudo, né, do envolvimento do lançamento. E aí eu recebi da coordenação da escola, de uma escola ontem, da Escola Pinheiro, aqui de São Paulo, um convite para que eu ministrasse uma oficina de mini-contos para todos os nonos anos da escola. A escola tem 6 nonos anos, né? Então, assim, serão quatro oficinas de manhã e mais 2 à tarde. Então, assim, a ideia é descobrir. Eu tenho uma coisa de tentar descobrir, e esse tempo de convivência com esses meninos me deu a impressão de que muita coisa é escondida, né? Eles se escondem, eles têm vergonha, eles têm medo de mostrar aquilo que eles produzem, né? E alguns já têm me trazido algumas coisas, é engraçado. Eu tenho recebido textos de alunos, de professores que escrevem também e mandaram no meu e-mail os textos que eles escrevem. Então tem sido uma experiência muito legal. E com relação à oficina que a gente está preparando, também é uma oficina em que nós já fizemos pela Academia Contemporânea de Letras também, né, Vânia? A gente fez juntos. Na realidade, a ideia é fazê-los escrever, é promover a leitura, mas também, né, despertar a vontade de escrever, porque às vezes tem muita gente ali com talento ali, né, preso, né, um talento escondido, e que a gente não sabe, e que nem eles sabem, né? E essa descoberta pode demorar muito tempo, né? Então o Igor descobriu a escrita na vida dele muito antes. Eu comecei a escrever tem 4, 5 anos, né? 2016 que eu fui ver o Igor, 2016 ou 2017. E aí o Efemeridades é de 2018, né? Então é muito pouco, demorou muito tempo para que essa coisa fluísse, né? E eu acho que quanto antes a gente descobrir isso nas pessoas, e acho que nosso trabalho dentro da Academia Contemporânea de Letras, agora eu na educação também, né? Eu acho que a gente deve buscar isso constantemente. Descobrir talentos, estimular a escrita, estimular a leitura, né? Mas eu acho que muitos talentos estão lá perdidos. Principalmente, né? Sim, sim. Principalmente a leitura. E é um exercício, você se mostrando, é um exercício também das pessoas, ao te ler, exercitar esse olhar para dentro. E mesmo que não leve uma carreira literária, ele pôde se socorrer quando precisou escrever algum fato, porque é lógico que na adolescência serve como uma válvula de escape, que não foi o caso do Igor. Ele entendeu, e você também entendeu, a chamada para a escrita como uma necessidade mesmo. E com apreço, com cuidado, depois de muita leitura, né? Porque a gente não começa escrevendo, né? A gente lê muito, a gente joga muita coisa. Foi assim para vocês também? Eu sei que eu já fiz isso, né? Na adolescência, a gente não se acredita muito. E depois de algumas oficinas, a gente vai em frente. Igor, você fez oficina também, você foi ratinho de biblioteca igual a gente. Porque o Marcelo, eu sei que descobriu a literatura muito, muito mais tarde, né? Foi através de você. E você começou muito, muito cedo. Você leu muito. Eu queria saber, fala um pouquinho disso. Falo sim, a leitura é um prazer, né? É uma paixão também. Eu acho que não seria escritor se não fosse a leitura, se não fosse o meu eu leitor. Porque eu comecei muito cedo, foi um incentivo do meu pai. E aí isso é muito bacana de dizer, porque os papais e mamães aí
que podem estar nos ouvindo ou que vão ver esse vídeo depois, eles precisam incentivar isso nas crianças, acho que desde cedo. E meu pai fez isso, ele me dava livros, eu ainda muito pequeno, com 5, 6 anos, e era histórias, assim, os legumes, das frutas tinham vida, então era a história da cenoura, era a história da laranja. Eu me lembro muito era uma coleção, só não lembro o nome da coleção, mas era uma coleção. E começou assim. Só que aí, logo depois, aconteceu algo que eu não sei explicar até hoje, que aí vem essa questão do resgate histórico e cultural. Porque eu tinha 8 anos quando eu ouvi na televisão a seguinte frase, no Jornal Nacional. Morre no Rio de Janeiro, aos 90 anos, a Aurora Miranda. Eu não sabia quem era a Aurora Miranda. Irmã da Carmen Miranda, que foi uma grande cantora do nosso país, famosa no mundo inteiro. E a Aurora eu não conhecia, não sabia. Mas você vê, eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 26. Então se passaram 18 anos. Nesses 18 anos, talvez não tenha feito tanto, não tenha me dedicado tanto a outra coisa que não a pesquisa histórica e cultural. E isso nasceu de mim, não sei como, não sei explicar muito como que foi, mas houve essa identificação. E aí eu comecei a procurar muitos livros que falassem sobre teatro, sobre cinema e biografias. Eu acho que tanto históricas, porque eu me apaixonei também aos 10 anos pela Imperatriz Leopoldina. Eu vi uma série que tinha a Imperatriz Leopoldina, foi a nossa primeira imperatriz do Brasil, e eu amei a história daquela mulher tão doce e tão importante, porque a bandeira do Brasil, as cores da bandeira do Brasil foi ela que escolheu, unindo a casa de Portugal e a casa de Habsburgo, na Áustria, a casa da onde ela vinha, a casa real da onde ela vinha. Então, personagens históricos e culturais sempre foram a minha paixão. Então, leio muito, eu ainda leio bastante. Hoje, eu tenho lido um pouco menos do que eu gostaria, porque realmente a rotina, né, eu me divido em alguns trabalhos e acaba que às vezes sobra pouco tempo para eu ler. Mas eu tô sempre, se eu não consigo ler um livro, estou sempre lendo algum, mas se eu não estou lendo um livro, eu estou lendo artigos ou eu estou lendo alguma matéria, porque realmente é fome. O Marcelo, tenho certeza que pode falar sobre a fome que é você buscar a leitura, buscar um conhecimento, buscar uma luz para aquilo que para aquilo que tanto chama a gente. Pois Só enriquece, Igor, só enriquece. Fala, Marcelo. Não, então, essa fome que o Igor diz, é porque assim, o meu caminho foi meio peculiar, né? Porque o que que acontece? Eu sempre li muito, mas eu comecei a me dedicar à odontologia desde moleque, desde de 18, 19 anos, né, de idade. E a leitura era outra, a leitura era acadêmica. E a odontologia, na minha época, né, porque eu fiz faculdade, a gente entrava de manhã e saía à noite, estudava de madrugada para fazer prova de cirurgia no dia seguinte, tanto escrita quanto prática. Então, hoje em dia a odontologia ela está diferente, você faz meio período, né? Acho que isso até é uma coisa que a gente discute também entre nós, digamos, essa queda da odontologia, mas é algo para a gente falar depois. Mas quando eu fiz, a gente era de manhã, de tarde e à noite a gente estudava. Então eu entrava na faculdade 8, 8h30, e saía da faculdade 18, 18h30, né? Enfim. E a leitura sempre existiu, né? Porém, ela tinha uma pegada mais acadêmica, né? Mas é engraçado na escola eu já escrevi algumas coisas, enfim, mas eu nunca tive aquele estímulo na escola, tipo, vai menino, você escreve legal, ou sei lá, vamos melhorar isso. Não tive. E o engraçado é que eu tava lendo, e aí eu fiquei falando, pô, caramba, eu comecei a escrever, eu comecei a ler muito mais depois que eu comecei a escrever, eu tomei um caminho meio que contrário. Isso me incomodava, porque eu falava, todo mundo fala que se você lê muito, você se torna um grande escritor. Caramba, eu comecei a ler muito mais depois que eu comecei a escrever. E aí caramba, eu fiquei meio bolado com isso, viu? E aí o que aconteceu? Aí caiu na minha mão o livro do Schopenhauer. Aí eu li o Schopenhauer, ele diz o seguinte, que todos, a leitura, olha o que ele faz, mais ou menos em outras palavras, que não necessariamente um grande leitor vai ser um grande escritor. Que um escritor, ele pode ter uma tendência a ser um grande escritor, mesmo se ele não tivesse sido um leitor contumaz.
mas que para ele evoluir na escrita dele, ele precisa, sim, ler mais, né? É mais ou menos numa relação com o futebol, aquele jogador que sabe bater uma falta, que sabe bater bem na bola, né? Mas ele tem que treinar. Ele já tem aquilo com ele tem uma semente com ele ali que ele precisa aperfeiçoar. Então, quando você já tem uma tendência para a escrita e consegue vislumbrar isso e vai ler mais e vai procurar novos vocabulários, vai pesquisar mais, que nem o Igor disse, porque mesmo você fazendo um texto lírico, uma prosa poética, esse texto ele tem que te trazer informações, ele não pode ser só uma coisa, o florear, ele tem que trazer informações. O problema é a forma como você escreve. Então, se você já tem essa tendência à escrita, se você já tem essa semente, com a leitura, você tende a aperfeiçoar e você tende a suplantar ou ir bem acima das tuas próprias expectativas. Então, Schopenhauer ele me ajudou a meio desmistificar isso que eu tinha. Porque se fosse assim, eu teria que escrever só sobre odontologia a vida toda. E hoje eu digo para você que de uns 6, 7 anos para cá, eu sou muito mais leitor do que eu era, isso de textos, de ficção, do que eu era no momento em que eu me dedicava quase que 100% à leitura, às leituras acadêmicas, a textos de pesquisa, enfim. Então eu achei legal essa pegada e essa visão do Schopenhauer, porque caiu bem para como eu me vejo e como eu sou hoje dentro da literatura, né? É interessante como a gente vai se identificando, né, com as leituras. Você se identificou com Schopenhauer, fortíssimo, meio que te consolou por não ter sido um leitor assíduo na juventude, mas a gente entende a sua profissão, a sua universidade precisou de muitos livros acadêmicos, mas dá tempo, viu, Marcelo? Você ainda tem tempo de ler muito. Não, né, Igor? eu tenho feito muito, eu tenho feito muito, eu não li na intensidade que eu gostaria, né, no passado. Né? Era muito mais, era porque eu tinha que me dedicar à odontologia. A odontologia exigia muito. Mas eu sempre lia, não assim, de você pegar e falar assim, eu só li odontologia. Imagina, longe disso, a gente lia de tudo. Só que a frequência que eu leio hoje, já com a odontologia mais estabilizada, né? Hoje é muito maior do que quando eu estava aprendendo odontologia, vamos dizer assim, entendeu? Mais ou menos isso. Eu acho que você já tem outra visão sobre a literatura, né? Você está dentro dela. Eu acho que a gente abre outras antenas, vamos dizer assim. Sim. Igor, o que você gosta mais de ler? Conta pra gente. Olha, eu gosto muito de ler autores brasileiros. Eu gosto muito, eu sempre me identifico bastante com a nossa literatura. Eu acho que o que eu mais li foi literatura nacional. Foram autores brasileiros. Eu tenho paixão por Lígia Fagundes Telles. É uma grande escritora que eu me inspiro muito. Também o poeta Paulo Bonfim foi outro que me sensibilizou muito na poesia. Cecília Meirelles também sempre me sensibilizou muito. E autores também, nossos autores irmãos, né, de Portugal, como Walter Ugumãe, que vocês falaram, eu tenho paixão por Walter Ugumãe. Mário Vargas Llosa também é outro que eu gosto muito, admiro demais. E agora nós temos também aqui Jefferson Tenório, que é um autor contundente, Conceição Evaristo, produzem a literatura que eu consumo bastante. Eu gosto muito de literatura nacional, gosto muito de contos também, estou louco para ler na íntegra aí recortes de Vida e Morte do Marcelo. Marcelo, estou contando os dias para chegar sábado para eu te prestigiar e começar a ler o seu livro. Legal. E eu acho que a gente realmente, você acrescenta muito quando você lê um outro autor, um livro, um artigo, um conto, acho que você se enriquece muito, porque
eu acho que a primeira coisa, falando de literatura, que também é o que nos une como um todo, eu acho que é muito importante você se colocar em situações, nas situações do outro. Porque a gente tem a mania de ver as situações do outro pelo nosso olhar. E eu acho isso péssimo. Porque quando você faz isso, você está se colocando na situação, você está se colocando como certo na situação alheia. E eu acho que na situação alheia, na situação do outro, você precisa, ou precisa, no mínimo, tentar se colocar na visão do outro, tentar olhar com os olhos do outro. Porque só assim você consegue ver também dentro de você e se reanalisar, ver as ideias dentro de você, se reanalisar, se reconstruir. Eu acho que isso a gente consegue quando a gente tenta se colocar no outro. E a literatura é muito disso, né? Aquilo que você pega para você, que você identifica na sua vida, e aquilo que faz você pensar de uma forma diferente. Que lindo. A Glafira pôs assim, a escrita envolve vários fatores. A leitura é um deles. Porém, o olhar ao mundo e as relações com a natureza gera fortemente a criatividade jogada nas palavras. Eu acho que é o envolvimento com tudo, não é? A gente parte buscando, ou às vezes sem buscar, mas essa capacidade de aprender as coisas que vêm de fora e do outro, né? A gente sabe muito bem. O Marcelo faz uma busca para escrever em muitas coisas, com os alunos, com os jovens, com os pacientes dele, todos viram personagens. Você diz, Marcelo, para a gente, você é generoso ou você é um pouco cruel quando você analisa, quando você escuta e aproveita essas histórias que você ouve e que você assiste? Você é generoso ou você busca uma realidade metafórica ou não? Tá, aliás, primeiro, a Glafira é maravilhosa, né? Ela resumiu exatamente aquilo que eu estava querendo dizer quando eu estava falando dessa parte da leitura e da escrita, né? A Glafira é genial. Né? Eu acho que eu sou. Ela é genial. Eu acho que eu sou cruel às vezes comigo mesmo, né? Eu acho que quando a gente escreve, a gente às vezes a gente nem com a gente acho que a gente acaba deixando a generosidade de lado, né? Mas assim, quando eu fiz a oficina, eu já contei isso algumas vezes, eu não sei se o Igor, pro Igor acho que eu não sei, não cheguei a falar. Quando eu fiz a oficina com a Andrea Del Fuego, e isso eu já contei aqui, a Andrea num dos meus textos, ela acabou sorteando, leu, e pediu para que eu colocasse, falou que o texto estava legal, que estava um mini-conto perfeito, porém, que eu colocasse a tal maçaneta, né, que nem eu já contei aqui, que era justamente o ordinário, que era justamente, talvez, essa crueldade, essa parte cruel, né, que é o lado B do ser humano, porque nós todos temos os dois lados, né, ninguém é 100% santo, ninguém é 100% mal, né? Então, eu acho que todo escritor, e isso eu aprendi a trabalhar, e o Recortes de Vida e Morte, ele é o resultado desse trabalho. Tá? O Efemeridades eu já trazia isso, né? com uma questão sobre a guerra, tem coisas de guerra ali. O Recortes de Vida e Morte também traz uma torpeza humana também bem evidente, né? A ponto do Marco Severo falar de um dos textos que tinha ecos de Nelson Rodrigues. Isso para mim foi um baita prêmio, né? O Marco Severo virar e falar para mim um negócio desse. Então o Recorte de Vida e Morte foi um desafio justamente para que essa coisa da generosidade, e aí eu substituo generosidade pelo lirismo, ele fosse ganhando ares carnais, ares de seres humanos, né? Porque a gente escreve para seres humanos, né?
E nós somos humanos, com todas as nossas qualidades, com nossos lirismos e com as nossas torpezas. Então a gente tem tem que ter essa ideia e tem que ter essa percepção. Então, Recortes, nesse sentido, eu me orgulho disso, da forma que tipo, tirou uma casca do lírico apenas, né, para trazer algo mais forte, mais contundente, algo que provoque. Então vai ter gente que vai se sentir provocada politicamente, não que eu tome partido de um ou de outro, mas de como você lida com a política, por exemplo, né? E nós vimos como as pessoas lidam com a política, essa paixão por A ou por B, né? E esquecendo do próprio país e às vezes da própria família, como as pessoas lidam com a religião, né? Como que a religião está na tua vida, né? O que é a religião para você? É uma forma de você chegar a algo maior? Ou é algo de uma forma de você discriminar quem não faz parte ou quem não comunga com você da mesma experiência ou das mesmas crenças, né? Então é um livro que eu acho que ele vai trazer algumas coisas fortes. Discute, nós já falamos com o Léo também, inclusive falando de biologia, de doação de órgãos. Então, assim, eu acho que eu consegui chegar no ordinário, mas sem perder alguns traços de lirismo, porque isso não tem como você separar. E a escrita e a inspiração vem muito disso também. Você falou dos pacientes? Sim, tem inspiração através de pacientes, de histórias desses pacientes, de histórias que esses pacientes me contaram, de histórias que eu vejo de alunos, tanto em casa, né, do que eles me revelam, né, sobre famílias ou sobre as dificuldades deles, né? Então isso tudo me traz traz uma bagagem, né? Traz uma bagagem. A relação, por exemplo, com meu pai, que foi uma perda muito precoce, né? Então isso também é uma coisa que marca muito. Então a gente vai aprendendo, isso vai virando escrita. O lírico ou cortar na carne depende muito do que você quer expressar, né? Então eu acho que hoje eu consigo ser lírico quando eu quero ser lírico e cortar na carne quando eu acho que eu devo cortar na carne. Acho que é isso. Mas assim, eu acho que vocês vão concordar comigo. Para o escritor é preciso coragem também para mostrar esse ordinário e ser verdadeiro, e mostrar o seu lado sombrio também, que a gente não tem como escapar às vezes, né? Mas para isso é preciso coragem. Como é que você vê isso, Igor? Eu vejo você ainda com muita leveza, mesmo tendo essa alma velha que você tem nesse menino de 26 anos, né? Como você lida com essa sombra querendo, às vezes, entrar no seu lírico? Olha, já aconteceu isso com você? Já, principalmente na poesia. Eu comecei com a poesia em uma época, hoje eu me analiso, eu vejo como que a poesia me ajudou na época da adolescência, porque a época da adolescência nunca é fácil, né? Para ninguém, eu acho. É uma época complicada, porque o seu corpo muda, as pessoas mudam, é uma casca que você rompe com a infância, ou que você está rompendo. É um momento que as pessoas começam a te julgar mais, começam a entrar questões também na sua vida que antes não existiam, e você começa a ter que lidar com isso. Então, e foi naquela época que eu escrevi a maior parte dos poemas que estão nos meus primeiros 2 livros de poesia que eu lancei depois. Esses poemas já estavam prontos comigo. Olha que maravilha, esse daí, o primeiro, As Linhas da Alma, que representa tanto para mim. As Linhas da Alma eu escrevi em 2014. As Linhas da Alma tá nesse livro, acho que é o último poema. É um poema que eu escrevi em 2014, com 17 anos. Que representou, As Linhas da Alma representou muito para mim, né, esse poema. E é o título do meu primeiro livro. Então, na poesia, eu me permiti vivenciar esse corte na pele, né, como o Marcelo falou,
e o lírico também, os dois, porque existiam momentos que eu, por circunstâncias da vida, a gente fica muito triste, a gente se sente mal, por N motivos, e de outra forma também eu sempre fui uma pessoa que tentou lidar com os percalços da vida de uma forma muito esperançosa. Eu não vou nem falar leve, mas vou falar esperançosa, porque eu acredito muito que as coisas possam melhorar, eu acredito muito no amanhã, eu acho que amanhã sempre é melhor, eu acredito muito, mas sempre é melhor não com uma sensação de não viver o hoje, porque eu acho que também não dá pra gente se colocar no futuro e viver como se a gente já estivesse lá, sempre projetando. Não, a gente tem que realizar. O hoje é muito importante, muito. Mas eu acho sim que num momento difícil o amanhã é melhor. É nesse sentido. E eu acho que também sempre essa paixão pela oralidade, pelas histórias que vão passando de geração, também me salvou. Porque no momento em alguns momentos em que certas realidades não me completavam, eu tinha a completude dessas histórias de vida, eu tinha a completude da poesia, eu tinha a completude da arte. Eu acho que tem um poeta francês, que eu não vou me recordar o nome, que ele fala que a arte é o caminho mais curto entre duas pessoas. E eu acredito muito nisso. Nossa, Igor, você é apaixonante. Te ouvir é uma delícia. Que bom, E que assim, me bom. dá uma esperança, me dá uma força, assim, te ouvir, de acreditar na juventude mesmo, de ver como você se posiciona perante a vida, como você se interessa pelas coisas e pela tua vivência em tão pouco tempo, quanta bagagem gostosa, quanta bagagem importante que você adquiriu. Nossa, eu te agradeço demais, demais estar aqui com a gente. Eu que Nossa, agradeço. é muito gostoso. A filha está perguntando qual o seu signo. O signo astrológico. Câncer. Possivelmente é esse. Câncer. 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 É igual do Marcelo, não é, Marcelo? Os É o dois são mesmo. da emoção, É o de mesmo. água. Da emoção, de água. Eu tenho 2 filhos, eu de câncer e 2 de escorpião, todos de água, todos emotivos. Muito, muito, muito e extremistas. Ou estão muito bem, ou estão muito mal. Desculpe essa análise, é só pura observação de mãe. E Eu existe uma gosto muito coisa, também de perguntar. existe uma Oi? coisa, Vânia, e o Marcelo também pode dar o parecer dele por ser de câncer, mas existe uma coisa que é a questão da como você lida, eu acho que você vai aprendendo, mas como você lida com a sua própria sensibilidade. Porque eu acho que nós que escrevemos, você, o Marcelo, o Marli está aqui, a Marli. Glafira, que é uma arteira maravilhosa também, a Cris, que também sempre está cantando e nos encantando. Mas o artista, ele tem muita sensibilidade. E a sensibilidade é o que você falou. Às vezes ela te dá um boom maravilhoso, ela te coloca lá em cima, mas às vezes ela também te deprime, né? A sensibilidade, ela pode te deprimir no sentido de que ela vai te dar alguns momentos de tristeza por alguns fatos que acontecem, e aí que está a nossa força, porque eu acho que a gente precisa, eu acho que a literatura é maior que isso, a nossa própria vida é maior do que as tristezas, eu acho que tudo isso é maior. Mas esses momentos tristes, a sensibilidade também traz. Porque você, às vezes, você se choca com atitudes, você se choca com o desamor, né? Porque a gente vê muito isso também, o desamor, a hipocrisia, a guerra, como o Marcelo falou. É difícil você ver os acontecimentos que a gente tem visto e não se chocar com a falta de sensibilidade. Então, a gente acaba sentindo bastante. Então, é um caminho dúbio, mas não poderia ser diferente, porque eu acho que se nos faltasse isso, a gente não poderia exercer o nosso ofício.
É verdade. E eu vejo assim, às vezes, que a gente, às vezes, tem que aprender o que é nosso. E nesses momentos, você encarar como se fosse história de um outro eu. E aí a gente lida com os nossos eus, cada escrita de uma forma, não é? Esse tema dá muita conversa, viu, Igor? Com certeza. Essas nossas viagens para conseguir alcançar e passar o sentimento na escrita. É fascinante. Olha, eu não lembro, eu não reconheço o nome, é Heming Pavanello. Ela Renata. escreveu A Melancolia Gera Arte. E Rio gera sim, viu? Como é o nome dela? Renata é uma amiga e irmã de toda a minha vida e daqui para sempre. Um beijo enorme para essa mulher Que maravilhosa. delícia, Renata, é isso mesmo. Até o nosso fundo do poço gera muita arte. Não é terapia, mas é uma necessidade de passar. Olha, você, meu amigo que está me lendo, eu também sinto isso. Não se acha estranho? Bem assim, né, Igor? Você não é um ET, nem um estranho, nem um louco. Nós somos mais. Marcelo, Marcelo, você está ali escondidinho. Deixa eu te perguntar, como é que você está com essa agenda toda? Fala pra gente, o lançamento vai ser sábado. E depois você ainda tem algumas coisas já agendadas. Vamos Vamos lá. posicionar os nossos ouvintes. Vamos lá. Só para dar um pitaco nesse negócio que o Igor está falando da sensibilidade, eu entendi o que ele quis dizer nesse seguinte sentido, no seguinte sentido. Se a gente não aprender, e é aquele negócio do altos e baixos, né? Se a gente não aprender a lidar com isso, e é muito difícil, você vai da depressão à euforia e da euforia à depressão sem estágio, né? Então é importante a gente que lida com emoção e assim, eu hoje não vou dizer que eu consigo, mas hoje eu tento dosar isso, porque eu sempre fui 100% emoção e muita dificuldade de racionalizar. Acho que por isso que eu fui fazer filosofia, para ver se dava uma sentada, né? Porque é Será? complicado. É complicado, né? Mas enfim. Bom, quero dizer que assim, eu estou muito feliz, porque essa semana que é da reta final, eu não vislumbraria outra pessoa para estar junto comigo aqui, senão o meu primo, senão o Igor, por tudo que ele representa, não só como escritor e tão novo, mas assim, falando de coração, como alguém que é um familiar, é um laço de sangue, é um laço entre as palavras, é um laço entre versos e prosas. Então, a gente tem essa união que vai para além, eu acho que até espiritual também, né? Então eu não poderia ficar mais feliz do que tendo o Igor comigo hoje aqui. Então eu considero hoje, quarta-feira, a abertura mesmo dessa semana com o Igor, né? Igor Kassab comigo aqui, e com a Vânia. Amanhã, então, a gente faz uma oficina de escrita na Escola Pinheiro. Sexta-feira, importante, foi muito engraçado, eu estava assistindo a Margarete, a nossa Meg, multiartista Meg, e ela estava dando uma entrevista na APAMEC, e eu estava assistindo a entrevista dela, não tinha nem assim, manifestado, e de repente o entrevistador, que é o Iglesias, solta uma que eu gostaria de ter o Marcelo Kassab aqui comigo. E aí eu assustei, né? E aí a Meg, né, conversou lá ao vivo, foi falando um pouco do que eu já estava produzindo. E foi engraçado que isso foi na sexta-feira que antecedeu o feriado. E ele até chamou atenção para a coincidência, porque na sexta-feira que eles estavam fazendo a entrevista, na subsequente seria o feriado prolongado. Então ele me convidou para o dia 10, que é depois de amanhã, que é a sexta-feira que é a véspera do lançamento. Então, nesta sexta-feira, às 17 horas, no YouTube, na APAMEC com o Iglesias,
a gente vai estar, a gente vai ceder uma entrevista, falar de recortes de vida e morte, falar muito do começo, então inevitavelmente não tem como deixar de falar de Thaís Matarazzo, não tem como deixar de falar do Igor, não tem como deixar de falar agora, e veja as fotos, viu, Vânia? Tem foto nossa de Vânia Clares, né? E de tantas outras pessoas, da Marli, de Glafira, de Cris, de tanta gente que me construiu como escritor e um escritor ainda em construção, né? Sábado, isso na sexta, sábado, 14 horas, oficina cultural Oswald de Andrade, no Café Colombiano, que fica dentro da oficina, lançamento presencial do Recortes de Vida e Morte, tá? Vamos das 14 até as 17h30, a gente deve fazer um bate-papo, né, Vânia, Marli, espero que o Léo possa ir, Márcia, isso, a Márcia que escreveu o prefácio, né? Isto no sábado, tá? No domingo, a gente recebeu também o convite da Casa das Rosas, eu recebi hoje a confirmação da Casa das Rosas, então Recortes de Vida e Morte vai para a Casa das Rosas também no domingo, das 10 da manhã às 17. Você vai comigo, né, Vânia? Vamos juntos também? Claro, não vou juntos, né? Então, assim, essa a Benesse, eu tinha conversado com o Reinaldo Damasio pessoalmente e me veio essa confirmação hoje. Isso domingo. Dia 27 de novembro, em Dayatuba, Boutique das Flores, um lugar lindíssimo. Nós vamos levar Recortes de Vida e Morte para o interior de São Paulo também, para Indaiatuba, a partir das 19h30 até por volta de 21h30, 22 horas, do dia 27 de novembro. E no dia, nós estamos vendo no dia 9 de dezembro, ainda não está confirmado, Livraria Leitura de Campinas. Então, por enquanto, esse é o trajeto, já até ganhando uma estrada para além daquilo que eu imaginava do Recortes de Vida e Morte. Muito lindo, parabéns, Marcelo, parabéns, começou muito bem, mas o Recortes de Vida e Morte merece, o livro está bonito, vai longe, vai muito mais do que o interior, vai para o interior das pessoas. Ah, lindo, que bom, tomara. Igor, eu te vejo no sábado lá no Café Colombiano? Com certeza, estarei lá para prestigiar vocês. Um orgulho imenso desse primo tão querido, tão amoroso, sempre foi muito amoroso, como eu falei. Antes de tudo, ele já me apoiava, acreditava em mim, vislumbrava alguma coisa em mim. Então, isso eu não esqueço. E dizer o quanto que o Marcelo é precioso, a escrita dele é preciosa, porque eu vejo a escrita dele como uma filigrana, né? Como algo muito precioso, porque eu costumo dizer que a gente que escreve, nós somos quase costureiros, a gente borda, né? Eu acho que escrever é bordar, porque você vai bordando, construindo com letras o teu texto. Eu acho que ele faz isso magistralmente, com muita sensibilidade, com muita verdade, conseguindo reconstruir sentimentos e passando assim emoções. Então, eu posso ficar orgulhoso, muito feliz. E sábado estarei lá, Marcelo. Levarei amigos também, convido todo mundo, que cada um já leve um amigo e façamos uma festa literária de muito amor e de muita paixão. Parabéns para você, parabéns, Vânia, pela sua editora, pela sua iniciativa. Você publicou a Glafira com belíssimos livros também que eu li. Então, quer dizer, e publica outras pessoas. Então, parabéns por incentivar a literatura, porque esse caminho literário é um caminho, é como uma borboleta. Ele voa em busca de plantar na gente sementes de beleza e de amor. E a gente sabe que é bem assim, né, Igor? Que coisa linda te ouvir. Eu acredito que o orgulho é todo nosso, e principalmente o meu, de ter vocês aqui. É uma riqueza. Eu agradeço de coração. Acreditar no meu trabalho. O Marcelo acreditou no meu trabalho. E eu fico assim, muito orgulhosa de ter feito o Recortes de Vida e Morte.
Igor, você também ainda tem algumas festas ainda para divulgar o A Voz da Razão, alguns encontros, onde as pessoas podem te encontrar, para quem não te conhece. Claro. Deixa os caminhos das pedras para achar teus livros. Claro, por favor, que isso é uma coisa maravilhosa, né? A gente poder divulgar o nosso trabalho e ser lido. Tanto A Voz da Razão quanto o Ruth de Souza estão disponíveis na Livraria Martins Fontes, aqui em São Paulo, estão disponíveis na Livraria da Travessa, não só em São Paulo, mas as outras unidades no Brasil. Tem na Amazon também, A Voz da Razão está na Amazon, tem o e-book deles, então dá para ler pelo tablet, pelo celular, para quem não tem o costume de ter o livro físico. E também é mais barato, né? Então também dá para ler pela internet. E eu tenho agora, no final do mês, uma participação no primeiro Festival de São Bernardo, do Campo de Cinema. Eu vou dar uma palestra sobre Ruth de Souza, vou fazer uma homenagem a ela, porque a premiação vai levar o nome dela, o Troféu Ruth de Souza Pérola Negra. Então eu recebi da organização do festival um convite para falar sobre Ruth. Eu estou muito feliz, vai ser o próximo momento de fala sobre algum livro meu. Das Avós, a gente fez uma publicação para uma revista do Sesc, recente, tem uma matéria lá disponível para quem quiser acessar. A revista do Sesc tem acho que 40 anos, é maravilhosa, tem várias pautas interessantes. E também estou aqui no Instagram, @Igor Kassab, para quem quiser me seguir, eu fico feliz, posso acompanhar os meus textos, as minhas poesias, e as poesias de outras pessoas que eu compartilho também. A gente tem que estar junto, a literatura, a gente precisa muito do outro, senão a gente não faz. Eu escrevo para o outro, para eu ser lido, né? Para que eu possa realmente a questão da plantação, que realmente possa fazer a diferença. Se não fosse assim, não teria graça. Eu quero fazer a mínima diferença que for, mas que as pessoas possam gostar, ou se movimentar com aquilo que eu escrevo. Show. Nossa, eu acredito que quem se interessar nunca mais vai te largar, Igor, porque o teu texto é fascinante e a sua alegria, sua poesia, isso aí cativa a gente. E parabéns pela palestra que você vai dar. Nossa, muita gente vai querer conhecer esse teu trabalho. E ele já tem quantos anos? Ele é de 2021, não é? Se não me engano. 2 anos. 2021, e dando um spoiler, Ruth não acabou ainda. Ruth vai ter uma edição ampliada daqui a alguns anos. Ele está em stand-by, a nova versão, a versão ampliada, mas dando um spoiler, isso vai acontecer. Porque realmente é como a gente falou no começo, Ruth é minha madrinha artística, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, e falta eu colocar algumas coisas, ainda não tô... A gente também é descontente, né? O escritor é muito descontente, às vezes, como você falou, às vezes você joga fora um texto ali, outro acolá, então eu acho que, ainda mais quando se fala em pesquisa, a gente vai descobrindo coisas que você fala, aquilo precisa entrar. Então, daqui a alguns anos, eu vou fazer, esse é um projeto muito importante para mim, e eu vou fazer isso. Que bacana, Igor. Muito, muito bom isso, dar continuidade, completar, falar o que foi depois dela partir. Isso aí também é importante, né? E como caminhou o seu livro, muito bacana. A Marli está dizendo que também tem seu livro, que é maravilhoso. Marli, obrigada por estar aqui com a gente, nossa presidente. Marcelo, quer completar mais? A gente já está quase no tempo. Eu percebi que se a gente exceder muito o tempo do Instagram, ele dá um corte. Ele começa a cortar. A gente tem que tomar esse cuidado, embora a gente, se pudesse, né, ficaria até mais tempo. Mas teremos oportunidade
oportunidade de falar É mais. lógico. Sábado já tá Pois é. aí. No sábado nós já estaremos juntos, né? Então, de novo, convidar pessoas para que estejam juntos no Café Colombiano da Oswald de Andrade, enfim, a partir das 14 horas. Né? E agradecer de novo ao meu primo, agradecer ao Igor, agradecer Vânia, agradecer Marli, Cris, Glafira, os amigos do Igor, a Riteira, que entrou agora também, que foi uma pessoa que eu conheci lá na Brooklyn Fest. Um beijo para vocês, Riteira, você e seu marido também. Né? Enfim, os amigos do Igor, que se são amigos do Igor também já moram no meu coração também são meus amigos. Enfim, tá? Então eu espero todos no sábado. Vamos fazer uma grande festa, porque vocês são a razão disso acontecer, né? Tá bom? Beijo, Igor. Beijo, Vânia. Beijo, Marcelo, Igor, Vânia. obrigada. Obrigado. Obrigada, Igor. Obrigada, Marcelo. Adorei a nossa conversa. Passou muito rápido. Cite Trindade, Igor, grande escritor, meu querido, todos muito queridos. Vocês que estão aqui nos acompanhando são queridos. Muito obrigada, gente. Valeu. Beijo. Beijo enorme, gente. Muito obrigado por todas as mensagens. Até logo. Tchau, gente. Até sábado, gente. Até sábado. Tchau, tchau. Até sábado. Tchau, tchau. Até sábado.